Tudo. Uma boa noite a todos. Sempre é uma alegria retornar a essa casa. Feliz pela educação dos que vêm aqui, que deixo sempre a primeira carreira para os encarnados, né? Sempre. Mas o tema de hoje, tentar fazer ele de forma mais tranquila e mais suave, porque nós vamos falar sobre o sofrimento, sobre a dor. E, na realidade, ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, a gente tem medo de sofrer e a gente sofre porque está sofrendo, né? Então, trabalhar isso, entender o motivo para que serve a dor. Nós nos baseamos nesses dois livros, O Problema do Ser e o Destino da Dor, de Leon Denis. Essa capa é antiga, tá? Mas é na terceira parte, na página 371. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bom, para falarmos sobre a dor, nós precisamos entender para que serve, porque nós temos um Deus extremamente justo e amoroso. Quando nós falamos que Deus é extremamente justo e amoroso, ele não é mais ou menos amoroso ou mais ou menos justo. É extremamente amor, bondade e justiça. Isso significa que nada é por acaso, que tudo que acontece tem uma causa, e que tudo que nos acontece, até mesmo o sofrimento, as dificuldades, é porque Deus nos ama. Bom, vamos fazer um pouquinho um entendimento da onde que nós viemos, o que nós somos e o que estamos fazendo neste planeta e para onde nós iremos daqui adiante. Vamos recapitular um pouquinho esse nosso aprendizado. Primeiro, temos que entender de que o universo é um lugarejo, né? A Terra é um lugarejo comparada com a população do universo. Esse número não está mais atualizado, é mais, mas eu coloquei só 2 trilhões de galáxias que foram descobertas, para a gente entender o quão pequeninos somos. E eu coloquei um número, porque falar 2 trilhões eu não consigo dimensurar, né? Imaginar o que é. Então, olha só, 2 trilhões de galáxias já estão, né? Quase 3, conforme alguns índices, foram descobertas no nosso universo. Isso significa que nós somos um grão de areia, comparado com isso tudo. Mas por que a gente chega nesse aspecto? Porque quando a gente entende tudo isso, a grandeza do universo, nós vamos entender de que nós estamos num momento, na nossa evolução, ainda, né, num momento, num planeta, onde existe provas e expiações. Ou seja, o mal predomina sobre o bem. E é por isso que nós temos tantos sofrimentos. Então, ele está à escala das transições, da nossa evolução, porque do átomo ao ser angelical, nós iremos, né, escalando cada encarnação para esses mundos melhores. Então, vamos lá. O primeiro é o primitivo, onde são as primeiras encarnações, depois expiação e provas, que é a Terra, já estamos, né, no segundo. E estamos indo para a regeneração, que tantos falam nessa transição planetária, depois os felizes, os ditosos e mais tarde os celestes ou divinos. Vamos entender a proporção dessa justiça divina. Lá nos mundos primitivos, que servem de morada para as primeiras encarnações, não existe nenhum tipo de moral, vida moral. Então, o homem, ele preocupa-se apenas com a satisfação das suas necessidades materiais. E a ignorância domina totalmente sobre o conhecimento e a moral. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que a Terra já foi um mundo primitivo. E nós estamos evoluindo. No mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, os espíritos que aqui reencarnam têm que expiar, ao mesmo tempo passar por provações. O que é isso? Bom, pela justiça de Deus, nada, absolutamente nada,
fica sem ação e reação. Então, as nossas atitudes, embora muitas vezes agimos pela ignorância, no sentido de ignorar, não saber, mas agimos de forma equivocada, haverá uma consequência desses nossos atos, e aí teremos que ajustar. Muitos da doutrina espírita falam em pagar. Eu não gosto desse termo, porque a gente fica pagando demais, né? Essa coisa custa cara. Então, não é pagar, não significa pagar com dor, pagar com sofrimento, com punição, nada disso. Apenas haverá de haver um reajuste naquilo que nós fizemos equivocadamente, ou seja, a partir das leis divinas, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, entre muitas, né? A lei da conservação, da destruição, a lei do trabalho, a lei do progresso, todas elas, né, da reprodução, no momento em que nós não estamos equilibrados com essas leis, há um desajuste, há um desequilíbrio e automaticamente há um sofrimento. E o que é isso quando o sofrimento é para que nós retornemos ao equilíbrio em nossas vidas. Todo sofrimento é um chamamento de que alguma coisa não está bem, de que nós estamos num caminho equivocado e que nós precisamos retornar. É Deus chamando a nossa atenção. Mas voltando ainda à questão de expiar, de reajustar, vamos fazer uma análise. Digamos que através de uma canetada, no meu cargo, né, que eu tenho, eu consigo desviar recursos que iriam para crianças nas escolas, para a merenda das crianças. Dou um exemplo. Diante disso, ninguém viu. Eu posso fazer isso e ninguém perceber. Mas ficará registrado na minha consciência esse ato falho, que houve uma consequência para aquelas crianças que tiveram, então, sua comida reduzida, enfim. Na realidade, quando nós subimos novamente, eu posso até desencarnar sem ter essa consciência de que eu fiz alguma coisa errada. Posso ser muito materialista e achar que está tudo bem, mas ficará nos nossos registros de que aquele ato houve consequências desagradáveis e que haverá ali a necessidade de um reajuste. Quando eu tenho a consciência, junto com a espiritualidade, com a sabedoria, eu peço muitas vezes para que eu possa retornar, para ajustar aquele erro. Por exemplo, posso pedir para retornar e ser uma merendeira de uma escola e passar a minha vida toda cozinhando para as crianças. É apenas um exemplo. E isso não significa que é um sofrimento, porque vai depender da maneira que nós olhamos para aquela função. Pode ser uma função maravilhosa, que vai me trazer muitas alegrias, mas é o reajuste. Eu estou equilibrando aquele ato, né, onde houve um equívoco, correto? Então, em tudo, nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências, as pessoas que nós agredimos, as pessoas que nós traímos, as pessoas que nós enganamos ou somos enganados, nada ficará sem ajuste. E o que é isso? Nós precisamos aprender a amar. Então, no momento que nós convivemos com as pessoas e nós suportamos elas, suportamos o cunhado, suportamos o irmão, suportamos o marido, nós retornaremos com eles. Podemos viver 40, 50 anos com o mesmo marido e dizer, ufa, me livrei dele porque eu aguentei toda a encarnação. Vai voltar. Porque nós precisamos amar o irmão. Precisamos amar o pai e a mãe. Precisamos amar a quem está do nosso lado e não aguentar. Esse é o processo. Então, eles acabam sempre nos nossos ajustes, nascendo cada vez mais próximos de nós
e para que nós possamos, através desses laços familiares, aprender a amar de verdade, certo? Então, isso vai depender da nossa posição para sermos felizes ou não. Concordam comigo? Então, o que é o sofrimento? Talvez para algumas pessoas ele tem características diferentes. O que para mim pode ser muito difícil, para outra pessoa não. Depende do nosso modo de enxergar as coisas, e quanto mais esclarecidos somos, mais fortalecidos temos na resignação, a perseverança e a fé. Por isso que a doutrina espírita nos incentiva ao estudo, a estudar, a entender os processos, entender, inclusive, as nossas dificuldades, para que, baseados no conhecimento, nós aceitamos com fé, com resignação, com ciência do porquê estamos passando por aquilo ali. E uma das coisas desagradáveis da doutrina espírita é que ela nos torna pessoas responsáveis. Nós não somos vítimas de nada. Se nós podíamos, né, dizer, eu sou assim, minha vida é ruim, por causa do meu pai, do meu chefe, do meu vizinho, por causa de Deus, e nos sentirmos vítima, quando nós adentramos a doutrina, nós aprendemos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que está ao nosso redor. E não existe nada, absolutamente nada, que não se enquadre nas nossas necessidades evolutivas, através, mais uma vez, do amor de Deus por nós. Lá nos mundos regeneradores, então, que todo mundo fala agora em transição planetária, é para aqueles mundos que a Terra está se encaminhando. E olha que maravilha, né? É a reconstrução de uma sociedade com novos valores morais. Então, é necessário essa bagunça que a gente está vivendo. A gente chega a ter uma sensação de que o mundo está perdido, né? Mas há necessidade dessa faxina, a necessidade, é a última chance dos irmãos que ainda se comprazem com o mal, reencarnarem aqui, é a nossa última chance para que ou a gente continua para os mundos regeneradores, ou retornamos lá para os mundos, né, primitivos, onde através da dificuldade possamos suavizar os nossos sentimentos, nossos corações. E nesse mundo, então, que a Terra está indo, o bem predomina sobre o mal. Então, nós aqui hoje, né, nós já conhecemos o bem, nós já sabemos o que é o bem, porque deixamos nossos lares, deixamos a novela, para estarmos aqui ouvindo alguma coisa que nos diferencie, que nos traga consolo, que nos esclareça. Então, dentro de nós, o bem já está, né, nascendo, já existe ali, frutificando. E a encarnação de agora é extremamente importante para que nós possamos, cada vez mais, cultivar o bem em nossas vidas. Pôr em prática o Evangelho de Jesus. Esta é a nossa missão única, essencial, nessa nossa reencarnação. Depois, gente, lá nos mundos felizes, eu não vejo a hora da gente ir para lá, olha que maravilha, né? Onde o bem supera muito a ignorância, nestes mundos a felicidade dos espíritos encarnados supera em tudo que nós compreendemos nesse nosso planeta. A ciência e a tecnologia atingem patamares inimagináveis e não existirá mais doenças, mortes prematuras, guerras, pestes e fome, e tudo que seja fruto do quê? Do egoísmo e do orgulho do homem. Maravilha, né? E lá nos mundos celestes, né, morada dos espíritos purificados, eu já nem penso naquilo ali, né? Já está muito longe, mas é onde o bem reina e a ignorância não existe. São as últimas etapas reencarnatórias dos espíritos. Então, a gente está nessa programação, nesse caminhar, e entendemos as nossas dificuldades nesta Terra, neste momento. E a Terra, então, ela se torna um lugar, né, de provas, onde
Opa, um lugar de correção. Falhou aqui a imagem. E esse lugar de correção, o que que é? É como se fossem hospitais ou presídios. Dentro da teoria que deveria de ser, né, um presídio teria que resgatar, né, o homem, remover os vícios, certo? Então, a Terra é como se fosse um hospital, nós estamos doentes, nós precisamos, então, dessa assistência, desses remédios, digamos assim, e vai depender de cada um de nós se beneficiar, aproveitar o que nos é dado ou não. E o homem deixa a Terra para mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Leon Denis, nesse livro, ele consegue fazer poesia da dor. Mais tarde a gente vai ver a beleza que ele coloca o sofrimento. É um tema tão difícil. E ele coloca também no seu livro de que tudo que está no mundo, de uma certa maneira, sofre. E coloca, mas a lei do amor, a lei do universo, né, é de Deus, e por amor que Deus criou os seres. E ele nos faz questionar de que, na natureza, as próprias catástrofes, elas nos são pela renovação, né? A necessidade, muitas vezes, da lei da destruição para que haja renovação. No mundo animal, o bicho grande como, né, o pequenininho, o peixe grande como o pequenininho, é a destruição, mas é a manutenção da vida. E a humanidade passou por centenas de situações repletas de martírio, de dor, mas nos diz que é através da dor que existe o progresso. E precisava? Não. Mas é a forma que nós, seres humanos, pela nossa evolução, entendemos. Nós escolhemos, muitas vezes, a dor para sair da nossa mesmice e fazer alguma coisa. E aí a gente pensa agora nas calamidades que tivemos, né, nas enchentes ainda recentes, e eu fico perguntando, que maravilha, todos nós saímos, né, da mesmice, da acomodação, e tiramos um cobertor que não usávamos, que estava sobrando, tiramos uma comida, tiramos uma roupa que não estávamos usando, mas a gente sabe que todos os anos e sempre existe gente passando frio, existe gente com fome. Não foi só naquele momento, mas percebam que foi através daquela situação que a gente conseguiu trazer o melhor de nós. Durante a dor, ninguém ficava perguntando para outra pessoa no salvamento de que religião ela era, qual o sobrenome, a conta do banco, para que time torce ou que ideologia política tinha. Nós, naquele momento, nos igualamos. Éramos todos iguais, e uns defendendo os outros e tentando salvar o outro. E muitas coisas maravilhosas aconteceram. Mas foi através da dor que nós conseguimos emanar coisas boas, ajudar o próximo. Infelizmente, passado apenas 3 meses, muitos já esqueceram. Tomara que não precise vir algo de novo, porque a pandemia veio há 3 anos atrás. E o que ela modificou? Não o planeta, mas o que ela modificou a nós. Que cada um de nós faça essa pergunta. Depois da pandemia, o que eu mudei? O que ela veio me trazer de bom? Que eu sou um novo homem, né? Um novo ser. O que será que ela nos trouxe? A gente mudou ou já está esquecido? A felicidade de compartilhar com os parentes, de poder abraçar as pessoas, de conviver em conjunto. Estávamos todos deprimidos em casa, com saudade uns dos outros. E agora a gente lembra de compartilhar, de dizer que gosta, de sentir saudade, abraçar. O que ela fez comigo na minha família? Me deu mais tolerância,
fez eu aprender a ser mais paciente. Então, infelizmente, é através da dor que os nossos corações ficam mais brandos. E nós conseguimos deixar vir à tona sentimentos que muitas vezes, quando tudo está bem, a gente não lembra. Por incrível que pareça, nós precisamos, às vezes, de um velório, de algum parente que desencarne, para a gente perdoar os familiares. Os primos que não se viam há tanto tempo, os irmãos que não se falavam, diante de um momento triste, de uma passagem de algum nosso querido, de um afeto nosso. Muitas vezes, reconciliações são feitas em velórios, em momentos de dor. Por quê? Por que não antes? Porque nós precisamos, às vezes, estarmos na dor para dizer para aquele outro que está partindo, eu tinha tanta coisa para te dizer. Por que não falamos antes? Percebam que é através da dor que nós evoluímos, que nós repensamos, e não precisava ser dessa forma. Mas nós, teimosos, somos que nem aquelas criancinhas que a gente diz assim, ó, não põe o dedo na tomada. E a gente vai lá e coloca. Para ver que realmente a dor do choque me ensinou que eu não posso colocar o dedo na tomada. Então, nesse momento, nós temos que entender que, se não fosse a dor, nós estaríamos lá nas cavernas ainda. Porque foi através da dificuldade, de ter que caçar, de ter que procurar alimento para a manutenção, que o homem foi à luta, que foi atrás da sua casa, da sua manutenção, da sua sobrevivência. É por isso, mulheres, que existem hoje máquinas de lavar roupa. Porque para nós era um sofrimento lavar roupa. E vão fazer com certeza, porque Deus é Pai, a máquina de passar roupa. E deixar no armário guardadinho, né? Mas o que é isso? São as nossas necessidades, claro, né? Uma brincadeira. As nossas necessidades, aquilo que a gente não gosta, que a gente diz, é horrível passar roupa, é horrível fazer isso. E aí vem, né, as coisas para nos facilitar a nossa vida. E é assim que é o progresso, nós nos impulsionamos pela dificuldade. Então, é uma punição, é uma expiação, é a reparação do passado, resgate das faltas cometidas? Sim, é de tudo um pouco. Leon Denis nos diz, aliás, o Evangelho nos fala de que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Lá no capítulo 5, que a dor é essa lei de equilíbrio. E aí nos coloca uma pergunta que muitas vezes nos é difícil ler no Evangelho. Ele nos pergunta assim, se nós tirássemos o nosso orgulho e a nossa vaidade e analisássemos a nossa vida hoje, e perguntássemos assim, ó, quantos homens não são vítimas, né? Será que eu não estou vivendo hoje uma dificuldade, né? Estou passando por isso, pelas opções daquilo que eu escolhi, pelas minhas falhas, pelas minhas imprevidências, pelo meu orgulho, pela minha ambição, por uma conduta, por não ter limitados os nossos desejos. E aí vem a resposta. É difícil, né, a questão do vitimismo, dar a nós mesmos, né, a responsabilidade daquilo que está hoje na nossa vida. E eu gosto de usar esse termo, as pessoas têm medo da solidão do futuro, ou elas querem consultar cartomantes e médios, etc., para saber do futuro. E eu sempre digo, o futuro é aquilo que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que nós estamos semeando hoje é o que nós colheremos no futuro. Não existe fórmula, ninguém vai poder nos responder. Como é que eu estou tratando os meus pais hoje? Para que os meus filhos me tratem como eu estou tratando os meus pais. Eu estou ensinando através do exemplo como eu serei acolhido mais tarde. Eu sou aquele filho que passa nos pais para deixar os netos, para mim poder ir para alguma atividade, eu largo os meus netos,
Eu não me preocupo se eles estão felizes com a visita dos netos. Eu ligo, eu pergunto, tudo bom, mas não ouço a resposta, porque eu estou pedindo mais coisas ainda e não dá tempo de ouvir como eles estão. Eu estou dando assessoria financeira, moral, de amor, de carinho para eles. Essa é a vida. É ação e reação. Então, o nosso orgulho, muitas vezes, faz com que nós achamos que a causa é de outra pessoa. E diz assim, ó, se o homem perguntar a si mesmo, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação? E a gente pode responder a nós mesmos. Lá na questão 633, no Livro dos Espíritos, nos fala que a causa das aflições, que quando nós comemos demais, e aí é um ótimo exemplo para a gente poder entender, isso vos faz mal. Pois bem, e Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando nós ultrapassamos, nós somos punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das nossas necessidades. Quando nós ultrapassamos, punido no sentido de termos a consequência pelo sofrimento, se o homem escutasse em todas as coisas a voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males que acusa a natureza. E a gente vai no médico, cuida do açúcar, cuida da gordura, cuida do glúten, né? E aí a gente acha ruim, chato. Mas é as nossas escolhas e as consequências. Leon Denis nos fala que as falhas do passado recaem sobre nós com todo o peso, determinam as condições do nosso destino. A nossa vida presente, né? Colhemos o que semeamos, e, inclusive, nós conseguimos programar as reencarnações futuras, porque tudo é ação e reação. Devido à repercussão das violações da ordem eternas cometidas, é por isso que existe o sofrimento, como agente de desenvolvimento e como condição de progresso. Aí nos fala que a dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. O que são os excessos? Quando a gente, por exemplo, vai muito ao sol, nós temos a consequência, como uma queimadura, né, um escamamento, uma descamação, ou até mesmo, mais tarde, pode haver um câncer de pele. Tudo depende dos nossos excessos, certo? Então, o que é a doença? A doença é o último estágio, porque nós não ouvimos antes, não quisemos nos manter no equilíbrio. E, em função disso, houve, então, a necessidade de alguma limitação para que nós pudéssemos entender, através da doença, que está ali expurgando aquilo que nós falhamos. Por exemplo, a maioria dos nossos sentimentos, quando falam, né, além dos excessos de comida, enfim, os nossos sentimentos, aquilo que nós mantemos, a raiva, causa uma consequência em nossas vidas, nos adoece. O desejo de vingança, o não conseguir perdoar. Nós carregamos, às vezes, muita dor, muito sentimento ruim, que acaba afetando a nossa vida física. E aí vem a doença para nos alertar, porque ela é para o nosso bem. E aquela velha situação, alguns se curam e outros não. Por quê? Porque o modo que eu aceitei, o modo que eu entendi aquele processo e quis me modificar. A doença, ela vai nos ensinar o quê? A paciência, a resignação, a sabedoria e o conhecimento de si mesmo. Para que serve a dor? E aí, Leon Denis nos coloca em forma de poesia. Para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro e martelar o ferro. E a gente traz essas imagens que eram, né, mármore. E olha a beleza que foi transformado. Mas para isso, houve um trabalho
contínuo, um trabalho difícil. E aí nós imaginamos que nós também estamos sendo trabalhados. Eu adoro essa imagem, eu uso ela em muitas palestras que eu faço, porque ela representa exatamente o que nós somos. Nós temos dentro de nós um diamante. Nós temos dentro de nós a essência divina, tudo que é bom. Tudo que é de Deus, nós temos dentro de nós. Mas por que não é visto? Porque nós temos essa crosta ao redor. Nós temos essa crosta do orgulho, da vaidade, da intolerância, da impaciência, que não permite que a nossa luz brilhe, que o melhor de nós apareça. Está lá dentro de nós, e está fechado. Então vem a dor, para que através do cinzel, que machuca, certo? Mas é o trabalho divino para que através das marteladas nós conseguimos deixar vir à tona esse lindo diamante dentro de nós. Então são as picadas, como fala o Evangelho, né? As picadas que parecem que vão nos ferir, mas elas estão apenas nos deixando mais belos. A obra de arte que o Deus nos proporciona. E aí ele fala, Leon Denis, que é necessário sofrer para adquirir e conquistar. É necessário a dor para despertar sentimentos adormecidos. É o que nós estamos falando aqui. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver e ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz não pode perceber. E aí a gente faz aquela pergunta, diante das nossas dificuldades, nós não percebemos realmente quem está conosco? Quem é que é o nosso amigo de verdade? Com quem a gente pode contar? É nos momentos de dificuldade. É que nós percebemos a beleza que está ao nosso redor. É quando a gente não consegue caminhar porque a gente está com uma unha encravada, que a gente valoriza o nosso pé, poder colocar um sapato, calçar um sapato, porque haja coisa ruim que é uma unha encravada, concordam comigo? E é apenas um probleminha pequenininho. E quanto nos incomoda. É através de quando a gente tem dificuldades que a gente começa a valorizar as coisas ao nosso redor. A dor tem ação benfazeja para quem sabe compreendê-la. Mas somente podem compreendê-la aqueles que sentiram seus poderosos efeitos. A dor é como uma asa dada a uma alma escravizada pela carne, para ajudá-la a desprender-se e elevar-se mais alto. A dor física produz sensações, e o sofrimento moral traz sentimentos. Faz poesia, né, Leon Denis? Para o espírito desenvolver a sua forma pura e delicada, é necessário viver. E o que é a vida? As incertezas que ocorrem, as armadilhas do destino, o luto que todos nós passamos em algum momento da nossa caminhada, as lágrimas, a ingratidão que recebemos ou que damos, a traição, seja de amigos ou de amores, as angústias, as decepções, as tristezas amargas, a juventude que foge, gelada da velhice que sobe. Isso é viver. Isso é o que nós estamos aqui aprendendo, e a maneira que nós olhamos para isso é que faz a nossa diferença, porque a gente não quer sofrer. E no momento em que é tão difícil a gente entender que o sofrimento pode nos trazer, né, um outro caminho, nós fugimos. E para onde que o homem foge porque ele não quer sofrer? Para o suicídio, que é uma grande epidemia. Quase tanto quanto o Covid, mas ninguém fala nada. Fugimos para a bebida, para o álcool, para as drogas. Fugimos para as medicações ou para a depressão, para as compras, para o sexo desregrado. Buscamos atenuar fora, procurando talvez alguma coisa que nos traga prazer para diminuir as nossas dores não compreendidas
porque temos um grande vazio existencial e não conhecemos, não temos a conexão com Deus. Se nas horas de provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor que a obra sublime de educação e aperfeiçoamento. E aí a gente faz esse exemplo de quando nós corrigimos o filho. Eu tenho a certeza de que muitas vezes, quando nós corrigimos um filho, deixamos de castigo, a gente sofre tanto quanto. Nos dói colocar de castigo, deixar eles limitados a uma coisa que eles gostariam de fazer. Mas a gente faz isso porque a gente não ama o filho? A gente faz isso para vingança? Ou nós estamos com o intuito de ajudá-lo, para que ele seja um homem de bem, uma pessoa melhor, como fala o Evangelho? Então, se nós, seres humanos, limitados que somos, nesse sentimento de amor, de saber amar, nós fizemos isso pelo filho. Nós permitimos que ele faça a vacina que dói, e a gente não quer ir junto, ver a picada, porque a gente sofre também. Mas a gente deixa ele ser picado, a gente deixa ele chorar, porque a gente sabe que lá na frente, essa picada, essa dor que ele está passando agora, será para o bem dele. Se nós temos essa consciência, imagine Deus. Deus é o Pai que nos deixa receber picadas. Ele deixa com que a gente chore, com que a gente tenha dificuldade, porque Ele sabe que lá na frente, na nossa evolução, a picada de hoje, a corrigenda, a limitação de hoje, será para o nosso bem. Então, se nós pudéssemos, diante da dificuldade, quando acontecem as coisas, perguntarmos, o que eu tenho que aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida? Como é que eu estou me relacionando com Deus, com o próximo, comigo mesmo? E quantos de nós chegamos à casa espírita pelo amor ou pela dor? Se nós pudéssemos, entendendo de que Deus é amor, que Ele nos ama, no momento da dificuldade, fazermos esse questionamento, tipo assim, puxa, Pai, eu sei que Tu me ama, eu sei que tudo que acontece comigo é para o meu bem, que eu possa entender esse processo, que eu enxergue, que eu saiba os caminhos a serem seguidos, porque eu sei que tudo é para o meu bem. Aprenda a sofrer, não procure a dor, mas se ela aparecer, aprenda a conhecê-la. Entende os secretos ensinamentos. Não te revoltes contra ela. Não fique fraco, inerte. Procura tirar proveito do que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Encerrando, nos lembrando de que nada é por acaso. De que Deus, Ele está a nos amparar em todas as situações. Nós temos, inclusive, um anjo guardião, um mentor, para que possa nos orientar. Quando é que foi o último diálogo que tivemos com ele? Nós estamos escutando as orientações, porque Deus sabia que seria difícil. A terra, nesse momento, de provas e expiações, e Ele manda, pela sua bondade, alguém para estar conosco. A gente utiliza dessa ajuda. Nós estamos silenciando a mente através da oração para nos conectarmos com Ele. Estamos ouvindo nosso anjo guardião, nosso mentor, nosso guia. Estamos ouvindo a Jesus, porque quanto mais conhecimento, quanto mais fé, a vida trará as tempestades e nós seremos aquele barquinho que, embora dê algumas cambalhotas, ele não vira. E isto é fé. Que Jesus nos ajude a perseguir esta coerência e entendermos o amor do Pai em nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada.